É importante a gente falar isso, né? Porque tem uma romantização da maternidade, tem uma idealização de como se fosse tudo assim, tudo lindo, tudo maravilhoso, e que a mãe vai ficar super feliz, a família vai ficar feliz. É muita coisa acontecendo junto, né? Um bebê que nasce uma mãe junto com esse bebê, porque, né? Você tá lá, de repente, você fala, eu não vou dar conta de cuidar desse bebê, eu não sou capaz, será que eu vou conseguir? Né? Vem todas aquelas coisas, eu falo que a hora que você vai pro chuveiro e chama a avó, chama o pai, vai lá pro chuveiro e chora. Olá, sejam bem-vindos ao novo episódio do Pod Pediatras. Eu sou a Aline Velasco, pediatra. E eu sou a Caroline Mendes, também pediatra. Nós duas juntas temos a missão de trazer informações para todos vocês sobre parentalidade, saúde infantil e cuidado com os nossos pequenos. E hoje nós vamos falar de um tema super importante pós-puerperal, que é sobre a depressão pós-parto e o blues puerperal. Exatamente. E para isso nós trouxemos a doutora Lucena, que é uma grande psiquiatra, uma pessoa muito querida por nós duas, muito especial, né, Carol? E nós queremos que você seja muito bem-vinda, doutora Lucena. Gostaria de te agradecer por estar aqui, pelo seu tempo, a sua disponibilidade, que eu sei que não é fácil. E queria que você se apresentasse, contasse pra gente um pouquinho dessa sua história, desse seu casamento com a psiquiatria, como que tudo isso começou. É um prazer estar com vocês duas aqui. Fiquei assim muito emocionada, comovida com o convite. Eu nunca estava falando, é o segundo podcast que eu faço, mas eu tenho sempre isso de estar falando sobre as doenças psiquiátricas, as doenças mentais e discutir isso com as outras especialidades. Eu acho que é fundamental esse encontro entre as especialidades, quando a gente pode divulgar isso para o público geral. Então, esse conhecimento traz novas possibilidades, traz novos recursos para que as mães, as famílias, toda essa família que participa do nascimento de um bebê tenha orientações para que não precisem sofrer tanto, né? Para que as coisas possam ser mais leves, para que possam buscar ajuda e aí ter um desfecho melhor com esse bebê e manter esse vínculo, né? Vínculo mãe-bebê. Eu sou psiquiatra, sou analista em formação, participo do grupo da SBPG, né, da Sociedade Brasileira de Psicanálise, ligada à IPA, e trabalho no consultório particular, trabalho principalmente com adultos, às vezes adolescentes, e na psicanálise o nosso maior foco é o desenvolvimento infantil, né? A gente trabalha a base teórica da psicanálise em cima do desenvolvimento infantil. Como diz o Cotado Caligares, a gente vai passar a vida toda lidando com os nossos rastros e restos infantis, né? Então, é isso que a gente vai ver lá no adulto, nos adultos que eu atendo. E essa gravidez, esse nascimento, ele é fundamental. A forma que ele é vivido, a forma que essa mãe, essa família experiencia essa gravidez, esse parto, faz toda a diferença na saúde emocional desse bebê por causa do vínculo mãe-bebê. Eu comecei na psiquiatria, não pensava em ser médica, não pensava em ser psiquiatra, muito menos. Mas é interessante porque eu pensava que eu queria fazer engenharia, porque eu era boa em matemática, eu não sabia o que eu queria, eu sou do interior, eu não tinha noção. Quando eu cheguei aqui para estudar, já no ensino médio, eu comecei a fazer as matérias, tá? Eu comecei a falar, não, tem alguma coisa. Eu conheci um médico, um ginecologista e obstetra, o Dr. Joaquim, e fui fazer uma consulta com ele. Eu tenho um ovário policístico e ele foi tão encantador. A forma que ele falou comigo, naquela hora, eu tinha 16 anos, o momento, me encantou. Eu saí do consultório dele e disse, eu vou fazer medicina e vou ser ginecologista obstetra. Olha. Entrei para a faculdade de medicina e na faculdade de medicina, meus colegas mais próximos, todos queriam ser psiquiatras. Eu não queria ser psiquiatra. Mas não, as coisas não caminhavam com a ginecologia obstetrícia, eu cercada de psiquiatras. Nessa época, quando eu formei, eu já contei essa história no meu Instagram, alunos de medicina, né, isso há 30 e tantos anos atrás, dando spoiler da minha idade, mas a gente podia dar plantão com outros médicos. E fui trabalhar numa clínica psiquiátrica, a maioria de nós íamos,
E eu pensava, eu morria, eu ficava assim, falava, não quero, mas fui. Eu gosto de farmaco, tal, fui. E quando eu entrei na ala feminina, a primeira vez que eu entrei dentro de um hospital psiquiátrico na ala feminina, o médico, né, o psiquiatra entrou e eu vinha atrás. Eu fazia 3º ano de medicina, 20 anos. E aí ele pegou e me perguntou, né? Ele falou, tô aqui no posto de saúde, no posto lá de enfermagem. E elas vieram, e elas me cercaram. Quando elas me cercaram, eu fiquei parada assim, nunca tinha tido naquele lugar. Mas eu não senti medo. Eu olhei e falei, gente, eu nasci para fazer isso aqui. E foi assim. Ainda pensei em outras coisas durante a faculdade, de tudo. Pensei de tudo, e aí no final eu acabei escolhendo a psiquiatria. E eu acho que foi bom. Se apaixonou. Você me apaixonei. Que bom para você E e para para nós. os que se beneficiam disso, né? Isso. E, doutora Lucena, eu queria fazer uma pergunta, né, falando aí desse puerpério, da diferença da depressão pós-parto do blues puerperal, né? Um termo que está tão na moda, não é isso? Queria saber dessa diferença para ajudar aí essas mamães a lidar com tudo isso. É importante a gente falar isso, né? Porque tem uma romantização da maternidade, tem uma idealização de como se fosse tudo assim, tudo lindo, tudo maravilhoso, e que a mãe vai ficar super feliz, a família vai ficar feliz. E mesmo em situações em que a gente tem um bebê saudável, um bebê que nasce bem, é uma situação muito difícil, é muita mudança, né? Muita. E o blues, ele é comum nas mulheres, entre as mães que têm bebê de 50% a 80%. Então, é muito frequente. Por que acontece? Na gravidez, a gente tem um aumento gradual e acentuado de estrogênio. Quando vem parto, né? Por isso que chama parto, não é só o bebê, a gente parte de outro lugar também. Há uma queda abrupta desse estrogênio, geralmente em 48 horas, e isso altera o eixo, né, hipotalâmico. E aí, hipófise e hipotálamo, o que acontece? Tem uma queda muito acentuada de serotonina, dopamina, GABA e todos os neurotransmissores que estão envolvidos com depressão. Então, é muita coisa acontecendo junto, né? Um bebê que nasce uma mãe junto com esse bebê, porque, né? Nasce uma mãe, mesmo que ela já tenha sido mãe outras vezes, é uma outra mãe para um outro bebê. Sim. E tem essa queda hormonal. E essa queda hormonal, a gente escuta as mães falando, eu fiz isso, né? Você tá lá, de repente, você fala, eu não vou dar conta de cuidar desse bebê, eu não sou capaz, será que eu vou conseguir? Né? Vem todas aquelas coisas, eu falo que a hora que você vai pro chuveiro e chama a avó, chama o pai, vai lá pro chuveiro e chora. E aquele choro é como se te limpasse um pouco. Geralmente passa isso, no máximo uma semana, no máximo em 15 dias. Isso é o esperado, doutora. Isso é o esperado, isso é o comum. Então, isso acontece com as mulheres, de forma geral. E isso não é doença. Mas saber disso faz toda a diferença. Porque essa mulher precisa do quê? Ela precisa de apoio. A mãe, quando ela tem um bebê, ela também regride. A mente dela regride para estar com esse bebê. E ela precisa, porque o foco dela é o bebê. Não pode ser o trabalho, não pode ser os problemas lá fora. O ideal, que é muito ideal, é que ela tivesse esse cuidado, que ela tivesse uma família que protegesse, avós, tias, o marido, todo mundo para ajudá-la com esse bebê. Porque o bebê humano é muito frágil. Eu sempre brinco, né? Na natureza, nós somos muito frágeis. Nasceu, se alguém não for lá e pegar, cuidar, vai morrer. Vai morrer. Tem que uma mãe ir lá. E eu falo mãe função, porque hoje a gente tem tantas conformações de família que a gente precisa olhar isso diferente, né? Mãe é uma função. Pai pode ser mãe, a avó pode ser mãe. Quem tiver o parceiro, quem tiver junto, a parceira pode ser mãe. É uma função, é quem cuida, é quem abraça, quem cheira, quem beija, quem amamenta, é aquilo. Então, para o bebê, no começo, todo mundo é mãe. O pai é mãe, a avó é mãe, a tia, todo mundo é mãe, a enfermeira é mãe, todo mundo é mãe. Porque é o que ele consegue ver. Posteriormente, ele vai reconhecer esse pai que a mãe apresenta para ele, que é um diferente, né? E para essa mulher é uma demanda muito alta. Além das preocupações com a saúde do bebê, ela tem que manter ele vivo, ela tem que dar afeto, ela tem que entender o choro dele, ela tem que ler a mente dele, as necessidades dele, para que ele sobreviva, para que ele fique bem, para que ele tenha saúde.
E quem tem bebês, né, as mães que já tiveram bebês, não costuma ser muito fácil o primeiro mês, né? Então, é muita novidade. Essa mulher começa a ter um bebê que chora, um bebê que demanda, um bebê que não dorme à noite. Então, você já tem um ambiente complexo. É um bebê que chega numa casa que ele nunca teve, é tudo muito diferente. E ela precisa desse apoio, ela precisa desse lugar para que ela também fique confortável para cuidar desse bebê. Ok, isso em condições normais. E a gente tem o pico hormonal, né? Tem essa queda e vem todos os medos, as angústias, essas demandas. E o Blue é essa situação, né? Eu falo que é a adaptação da mãe com esse novo corpo, com a amamentação, e é peito que racha, e é bebê que chora, e é bebê que tem cólica, e esse aprendizado. E o ideal é que essa mãe esteja protegida. Imagina numa condição desfavorável, né? Uma mãe sozinha, esse bebê não tem mãe, essa mãe não pode estar com ele por algum momento, seja o que for. E aí a gente fica muito mais complicado esse vínculo mãe-bebê. A depressão pós-parto já é diferente. Geralmente são mulheres que têm uma predisposição para depressão. E aí a gente sabe que tem depressão na gravidez, tem mulheres que ficam deprimidas na gravidez, em torno de 9% das gestantes, em torno de 9% das gestantes, e que a depressão pós-parto é comum em 13% das mulheres, mais ou menos. É alto. É uma incidência alta, né? É uma incidência alta. A depressão é diferente, né? Há um comprometimento. Essa mãe, além do humor rebaixado, ela chora, ela fica angustiada, ela fica deprimida, nada tá bom, ela não consegue se vincular com o bebê de forma adequada, ela não consegue ter energia, disposição, ânimo, que são os sintomas de depressão. Ela acha que a vida não vale a pena, ela acha que o bebê vai morrer se ela pôr a mão nele, ela acha que ela tá fazendo mal, aí os pensamentos são ruins, e aí ela não consegue fazer nada, ela fica apática, sem prazer, sem vontade, e isso só vai piorando ao longo dos dias. Então, não melhora, ao contrário do blues, né, puerperal. E questão de tempo para ajudar aí as mamães. O blues dura aproximadamente quanto tempo? Diferenciando aí da depressão. O blues dura geralmente 15 dias no máximo. Pronto. Né? Passou de 15 dias, você já desconfia. E a intensidade, o blues, a mãe tá lá feliz da vida com o bebê. De repente, eu falo assim, parece que o hormônio bate. Aí você fica um pouco, olha pro bebê, eu ficou sem dormir, aí essa mãe fica angustiada, vai lá, chora, toma banho, volta, fica alegre de novo. Então, ele é uma coisa mais natural, mais normal. É uma mãe com demandas, mas mais natural. Na depressão, não. É uma mãe jogada. Só piora. Ela não cuida, ela não toma banho, ela não consegue se cuidar. Se as pessoas chegam, nada anima, nada agita, ela não consegue sorrir, ela não consegue interagir com o bebê. O olhar, né, para o especialista, para quem trabalha com depressão, o olhar dela para o bebê é diferente. E aí é uma coisa importante. Depressão pós-parto é muito mais frequente em mulheres que têm transtorno bipolar do humor. Quando a gente pergunta que teve depressão pós-parto, já é um indicativo de uma possível bipolaridade. Às vezes vai abrir ali esse diagnóstico ou esse transtorno no primeiro episódio de depressão pós-parto. Nós mulheres temos mais depressão, os diagnósticos de depressão, principalmente aliado a questões hormonais, né? Relacionado com menarca, gestação, puerpério e menopausa. A gente dobra a incidência, quase dobra em relação aos homens por conta disso. Nossa. Claro que também tem fatores que ainda são discutidos, as nossas condições sociais, a forma que a sociedade lida com a gente no nosso papel no mundo, a sobrecarga, tudo que as mulheres vêm vivendo. Mas é importante pontuar isso, é um alerta. E é importante a gente falar porque a gente não pode perder o tempo de tratar a depressão. A depressão tem tratamento, tem que ser medicada, não dá para ficar adiando, porque tem esse vínculo mãe-bebê, né? O bebê, ele só constitui o corpo e a mente dele com essa mãe que tem disponibilidade, tem saúde para estar com ele. Tem uma frase do Winnicott que ele fala que o bebê, quando ele vem para mamar nessa mãe, seja com a mamadeira, seja no peito, que essa mãe consegue dar, o que importa é o afeto. Quando ela olha para o bebê olha para os olhos dela e são como espelhos, ele vê ele mesmo. Nossa.
E as crianças que por algum motivo não puderam ter isso, não é porque a mãe é má, porque ela é ruim, não, é porque ela está doente. Porque ela teve algum problema e ficou internada, ela não pôde acudir. Alguém precisa ir lá fazer isso. Por isso que é tão importante a gente divulgar. A rede de apoio. A rede de apoio, porque tudo é mãe. Tudo é mãe. Se essa mãe que gerou puder fazer, isso deve ter um diferencial, mas não necessariamente, a gente não tem estudos mostrando isso. Esse bebê precisa ser encontrado. E quando ele olha, porque para o bebê, ele e a mãe ainda são a mesma coisa, ele só vai diferenciar lá na frente. O corpo dela, o peito é dele, tudo é dele. Para frente é que ele vai perceber. Quando ele olha nos olhos dela e ela olha para ele, porque também não adianta uma mãe que olha, mas a cabeça dela está em outro lugar. Precisa de uma mãe que tenha, a gente chama de holding, que abraça, que a mente abraça aquela criança, que os braços abraçam, a mãe que cheira, a mãe que está disponível, a mãe que sonhou com esse bebê na mente dela. É muita coisa para uma mãe sozinha, ela não dá. Deixa eu te perguntar uma coisa, é verdade que essa questão do blues, ela comete também os outros membros da família? Uma vez eu escutei um comentário sobre isso, que também o pai, ou a outra mãe, ou a avó, as pessoas que estão envolvidas na rede de apoio, também passam por essa montanha-russa de emoções com a chegada do bebê? É uma pergunta interessante, eu não sei te responder porque não tem a questão hormonal, né? Porque não tem a questão hormonal. Então... talvez seja pela mudança da rotina. Teoricamente não, mas eu penso um pai, eu hoje tem pais muito legais, que são mães, tem pais hoje que bato palma para eles, porque eles são mães, se responsabilizam, cuidam como se fosse mesmo, não é ajudar, não, eles são mães. Eu fico pensando que sim, quando ele olha para aquele bebê, que aquele bebê está chorando, está sem dormir, eu acho que emocionalmente esse blue contamina sim, com quem está cuidando. Imagina um bebê chorando a noite inteira com cólica. A mãe segura, o pai reveza. Eu acho que se a mente dele também desejou esse bebê, se ele está conectado com essa mulher, eu falo que engravidou com a mulher, participou, conversou com esse bebê, né? A gente sabe de experiências assim. Eu tenho uma experiência legal. Meu filho, quando nasceu, eu já estudava essas coisas, né? Então, meu marido conversava com ele na barriga aqui. Eu chegava do consultório, sentava lá e ele ficava conversando com ele. Aí, quando ele nasceu, trouxeram ele para mim. Aí eu olhei e falei, olha, você... Falei o nome, né? Aí meu marido falou, fulano. Ele levantou o olho e olhou para o meu marido, ele reconheceu. Olha. Então, eu acho que é uma experiência que a gente nunca viveu antes, porque antes o lugar de homens e mulheres eram muito definidos. Bebê era lugar de mulher. Vinha a avó, vinha a sogra, vinha as tias, e o homem ficava lá de fora. Não podia dar tiro, não podia beber cachaça, que era o resguardo. E eles ficavam lá fora. Era assim, que no interior ainda tem disso. O homem não participava. Eu lembro do meu sogro dizer que nunca pegou um filho. O primeiro bebê que ele pegou na vida foi o meu filho, o neto dele. Que meu marido falou, pai, pega. Ele não sabia o que fazer com aquilo. Porque a gente aprende, tudo a gente treina, né? A gente estava brincando aqui do podcast, estamos treinando e aprendendo também, né? Então, esse homem que de repente também pode ser mãe, sim, por que ele não vai ter o blue também junto ali? É como se fosse um estresse, né, doutora? Um estresse ali de todo mundo que está sendo envolvido no processo, muita emoção, né? Muita mudança na rotina da casa. Muita. E a questão hoje, a gente tem, por exemplo, a licença maternidade ainda é uma questão, mas a da mulher ainda é muito superior à do homem. Quando, na verdade, você está ainda precisando do suporte daquele pai, ele já volta ao trabalho. Gente, 5 dias não são nada. Não passou nem o blues puerperal ainda. Essa semana eu conversei com um representante, acabou de ter um bebê. Aí ele falou, doutor, eu tive 30... representante de laboratório, eu tive 30 dias de licença a paternidade para ficar com ela. Olha. Falei, gente, seu laboratório... Tá de parabéns. Tô encantada com ele, assim, porque precisa. Tem uma coisa bonita, né, que a psicanálise sempre fala, né? Então, a mãe olha para esse bebê, o bebê se olha nos olhos da mãe e os dois ficam naquela relação. E todo mundo que vem é mãe. Então, não precisa ser a mãe, não tem que ser só ela. Nós não somos super mulheres, nós somos mulheres comuns que precisamos, inclusive, de mães para cuidar da gente também. Sim. Seja marido, seja avó, seja qualquer pessoa que também nos protejam nesse momento. Então, esse olhar, né? Então, essa mãe, função...
Ela pega o bebê, quando ele começa a olhar, descobre o pai, descobre que tem outras pessoas, né, ali pelo 6º mês. E ela apresenta o pai e diz, esse é seu pai. E pai também é uma função, seja um casal hétero, homo, função. Esse é o pai. E ele diz, é o homem que eu escolhi, ela diz para ele, é o homem que eu escolhi para ser o seu pai, ou a mulher que eu escolhi para ser seu pai. Ou eu não sei como é que nós vamos fazer isso, mas é isso. E essa dupla junto, né, esse casal, apresenta para essa família. Essa família apresenta para a sociedade. Isso é um desenvolvimento natural e que deveria acontecer para todo mundo, para que a gente tivesse um desenvolvimento emocional adequado. Mas o que a gente vê não é isso na nossa realidade, né? E assim, doutora, esse blues, esse estresse, ele pode levar à depressão? Como que isso acontece? Eu sempre penso nisso, né? Quando eu falei da depressão pós-parto ser muito frequente em mulheres com transtorno bipolar, a genética aí ela é muito intensa. Mas imagina uma mulher que não tem imagina uma mãe que não tem uma rede de apoio, né? Imagina uma pessoa que está com uma crise no casamento, está sendo mãe sozinha, mãe solo, que é muito comum. Imagina qualquer situação estressante. Vive longe, né? Não pode, não tem ninguém. Seja o que aconteceu com essa... Que acontece muito. Com essa mãe, que ela não tem uma rede de apoio. Ela entra num blue, esse bebê chorando. Esse bebê, por exemplo, tem alergia à proteína do leite. Chora, aquela confusão. Ela sem dormir, ela tendo que cuidar, não tem uma avó para vir ficar ajudar a cuidar dela e cuidar do bebê. Ou seja, o que vai acontecer? Ela vai falir. O estresse crônico, que vai gerando inflamação, ela vai falir e a chance dela evoluir com uma depressão é muito alta. Ou então uma mulher que criou muitas expectativas sobre a maternidade e se frustra de uma forma assustadora, porque não vai encontrar aquilo natural, normal, e que não tem condições de lidar com aquela frustração. Ou um bebê que adoece. Uma mãe que tem um parto prematuro, o bebê vai para a UTI. Então, pode acontecer tantas coisas que parece um milagre até quando tudo dá certo, né? Porque podem acontecer muitas coisas. Mas eu acho que o principal é a gente falar disso para que essas mulheres, essas pessoas que estão com bebês procurem ajuda. Sim. Os cuidadores, as mães, os pais, as famílias busquem ajuda em profissionais que possam auxiliar nesse momento. Porque a depressão pós-parto ela é grave, porque ela compromete o vínculo mãe-bebê. E aí esse bebê não vai ter esse olhar. E aí, palavras do Winnicott, né, vai ficar procurando pelo resto da vida por esse olhar e nunca vai encontrar. Porque é aquele momento, é aquele lugar. As mulheres que querem amamentar, a gente percebe que elas resistem muito em buscar ajuda, porque tem essa questão da super-heroína moderna, né? Da mulher que dá conta de tudo sozinha. Então, a gente vê que elas resistem muito em buscar ajuda para o tratamento pelo fato de ter que tomar medicação e a medicação atrapalhar na amamentação. Como que funciona isso hoje em dia? Porque há um tempo era muito comum a gente ouvir até pediatras ou psiquiatras orientarem o desmame para que a mulher voltasse a tomar ou passasse a usar a medicação, porque a gente sabe que a medicação é um pilar importante do tratamento e que o tratamento é muito necessário. A gente não pode negligenciar uma depressão pós-parto e esperar ela melhorar sozinha. Hoje, o que nós temos nesse cenário? Existem medicamentos compatíveis com a amamentação, onde a mulher não precisa deixar de amamentar, que são seguros na amamentação? Hoje não faz sentido não tratar uma depressão pós-parto, porque é o comprometimento, uma mãe deprimida, ela vai comprometer o desenvolvimento emocional e às vezes até físico desse bebê, porque ela não vai dar conta. Né, o Green, que é um psicanalista, ele até fala da mãe morta. A mãe deprimida, ela tá morta. Ela tá lá, mas ela tá morta, ela não tá viva. Tem um texto enorme sobre isso, é muito interessante. Então, essa mãe, ela precisa ter vitalidade, ela precisa estar viva, ela tem que mostrar a vida para que esse bebê também se sinta vivo. A primeira referência de vivacidade desse bebê é essa pessoa que cuida. Então, não tem sentido. Hoje a gente tem medicações extremamente seguras, a gente tem estudos comprovando que não causa nenhum problema no bebê. As mães podem amamentar, não são todas as medicações, mas
Grande parte das medicações que nós temos hoje podem ser usadas na gravidez. O transtorno bipolar, às vezes, é um pouco mais complicado, mas a gente consegue também. A psicose puerperal também passa no leite, passa na placenta, passa, mas são quantidades muito pequenas e que a gente não interfere. Quando eu era recém-formada, né, recém-psiquiatra, claro que eu tinha mais medo, né? E eu não conhecia. Hoje, que eu estou com 30 anos de formada, eu olho os bebês de tal medicação. Tão Os bebês ótimos, que eu você brinco, medicou gente, no leite materno. devia ter dado para mais, né? As mães deviam ter, porque não tem sentido isso. A mãe não pode ficar deprimida, a mãe não pode ficar ansiosa. Mãe deprimida e ansiosa, ela vai fazer mal para o bebê. Porque ela não está bem, porque ela está doente, porque ela não vai conseguir atender as demandas que uma criança exige. E são muitas. E são intensas. E ela não vai ter como lidar com aquilo. E aí, a mãe sem energia, a gente atende muitos adultos, né? Com depressões muito graves, com transtorno borderline, adolescentes que se cortam com mães que estavam deprimidas e que não conseguiram fazer a maternagem, que não conseguiram dar para esse bebê o que ele precisava, porque ela não tinha para dar, não tinha recurso para fazer. Então, isso hoje não faz mais sentido. É procurar um bom profissional, procurar um profissional qualificado, aí onde eu falei, porque eu acho tão importante a gente estar junto aqui. Quem vai perceber isso é o obstetra e o pediatra. Sim. Por isso que é tão importante a gente falar junto e ter um psiquiatra de confiança para fazer junto. A gravidez é a mesma coisa. A depressão é uma doença inflamatória, a ansiedade é uma doença inflamatória, a gente já sabe disso. Você vai inflamar esse bebê, a chance de causar metilação no gene é altíssima, por causa dos níveis de ansiedade. Sim. Aí perguntam assim, mas então pode dar alteração. Sim, dá alteração. Se você pegar a malformação com determinadas medicações, que a gente sabe que pode dar malformação no bebê, é em torno de 3,2%. As mães que nunca tomaram antidepressivo, a chance também é mais alta do que as medicações, entendeu? Certo. Então, a questão é ter um olhar diferenciado, um profissional de confiança, um psiquiatra que você possa confiar, que possa trabalhar com a equipe multidisciplinar, né? Psiquiatria, obstetrícia e a pediatria junto, e a gente observar esse bebê, né? Sim. E ajudar essa mãe a ela ficar bem, porque ao mesmo tempo eu fico muito pena das mães que não conseguem amamentar. Claro que a amamentação é importante, é fundamental, é muito diferente de décadas atrás em que ninguém amamentava para dar fórmula. Hoje não, hoje tem toda uma conscientização que é importante, mas tem mulheres que não conseguem. Exatamente. Simplesmente não conseguem. E eu acho muito cruel o que fazem com elas. Elas, às vezes, não têm condição. Gente, o que importa é o afeto. O que importa é o olhar. O que importa é esse bebê estar alimentado. E isso é o que é possível. E o possível é o melhor para o bebê. É estar com ele, é ter condição de estar olhando e estar cuidando. Sim, doutora. Então, eu tenho uma mãe, né, vivendo o evento aí da maternidade, esse puerpério, e ela tem uma tristeza que se arrasta. Mais de 2 semanas, então, é indicado procurar um psiquiatra, né? Sempre. É sempre indicado uma avaliação psiquiátrica. Certo. Se a gente percebe na gravidez, mulheres que têm predisposição, que têm histórias familiares difíceis, que deprimem na gravidez, se for uma depressão muito leve na gravidez, a gente tenta a psicoterapia primeiro. Se resolver, e às vezes só criando uma rede de apoio que esse próprio vínculo com o psicoterapeuta pode dar, essa mãe melhora e consegue tocar. Mas se a gente já fica atento, já tem sintomas, tem história de... É um cuidado, né? É um do cuidado, momento, do time, de entrar ou não com medicação, de Sim. entrar ou não com o psicólogo, com a terapia. Sim. Eu acho que é fundamental esse cuidado, esse olhar, né? Saber se essa mãe tem história de doença mental na família, saber da história das gestações das mulheres anteriores, porque para nós em psiquiatria, o que eu tenho é história, exame para mim é para diagnóstico diferencial, a história para mim é tudo. Então, eu acho que quando você está acompanhando uma mãe, está vindo um bebê que está vindo com genética de ambos os lados, e essa estrutura social e essa estrutura socioeconômica, esse apoio que essa mãe vai poder ter em determinados momentos, né? Perfeito. Ótimo.
É exatamente essa mensagem do Pod Pediatras, porque a gente que busca trazer informação, cuidado, atenção, esse olhar bem atencioso, bem criterioso para essas mães que estão começando a sua jornada como mães, para que seja possível entender que o maternar, ele não é só amamentar, não é só parir, o maternar é esse olho no olho que a gente precisa estabelecer desde cedo. Lucena, muito obrigada, foi extremamente gratificante. Acho que essa é uma mensagem de luz mesmo, porque a depressão pós-parto é uma doença extremamente dolorosa e que pode trazer graves desdobramentos tanto para aquela mãe quanto para aquele bebê, para a família como um todo, né? Pode trazer perdas irremediáveis. Então, eu queria que você deixasse o seu contato, onde as pessoas podem te encontrar, o seu arroba, uma mensagem final para os nossos seguidores. E queria te agradecer, assim, com um abraço mesmo, muito apertado, de coração, né, Carol? Porque foi muito importante para a gente ter você aqui hoje. É um prazer falar com vocês. Fico muito emocionada de estar com vocês duas aqui agora, porque eu acho que a gente precisa levar essas mensagens. Eu me preocupo muito com a saúde mental das mães e das mulheres, de uma forma geral, porque durante muito tempo a gente foi negligenciada na nossa saúde, né? Então, e as mães estão com uma sobrecarga que não faz sentido. A gente precisa ser mais leve, a maternidade precisa voltar a ser algo mais divertido, menos idealizado, mais real, mas algo possível, em que esse contato com o bebê seja o principal, essa mãe esteja protegida, ela esteja bem cuidada, ela tenha essa rede de apoio para poder viver isso, viver um momento realmente bom com esse bebê, nos momentos difíceis, ter o apoio adequado para que essa relação possa ser construída. Muito obrigada mais uma vez. Muito Fala obrigada. seu arroba pra gente. Pode me procurar no doutora Lucena Rosa, né? @doutora Lucena Rosa. E para vocês que estão nos assistindo, nosso muito obrigada. Eu sou a doutora Aline Velasco. Vocês me encontram no @doutora.Aline Velasco Pediatra. E vocês me encontram no doutoracaroline.ped. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até o próximo.